Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje então eu quero responder a tag Leitor Eclético. Eu vi a Tamires do Resenha dos Sonhos responder essa tag, mas eu sei que não foi ela que criou, eu vou deixar o link da pessoa que criou a tag aqui na descrição. E eu me interessei em responder ela depois de tanto tempo sem responder tag, porque eu me considero uma leitora muito eclética, na verdade. Eu olho o Booktube e eu vejo as pessoas tendo seus gêneros preferidos, eu tenho meus gêneros preferidos, mas eu me considero alguém que transita por vários gêneros, né? Com algumas exceções, eu acho que eu sou muito eclética. Até nos gêneros que eu não me aventuro tanto, eu tento, né? Eu ando tentando me aventurar um pouco mais. Dito isso, então, vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é, então, opostos favoritos. Livros completamente diferentes, mas favoritados mesmo assim. Então, um desses livros não foi favoritado, mas o outro foi, porque eu acho que eu não explorei o suficiente esse gênero do livro que não foi favoritado ainda. Ele foi uma leitura que eu gostei muito, que eu recomendei no vídeo de leituras, quando eu falei dele, porque eu achei diferente da maior parte dos clichês que eu ouço falar desse gênero literário, que é o romance. Então, para responder essa pergunta, eu botei Senhorita Aurora e Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. O Senhorita Aurora é um nacional da autora Babi Assett e foi um dos poucos romances que eu li na minha vida. Eu digo romance voltado pro romance, desenvolvimento romântico de um casal principal. E eu gostei muito porque ele tem uma coisa diferente, que é um elemento que a autora traz para discutir algumas questões. Não posso dizer o que é porque é um spoiler, mas é uma leitura que eu gostei muito, assim, eu achei muito sensível, muito bonita. O casal, ele tem um desenvolvimento bom. Acho que ele tem alguns clichês do gênero, como, por exemplo, começar com amor e ódio, e depois ir evoluindo para algo mais carinhoso. Mas eu gostei muito, assim, do final, eu me emocionei um pouco, inclusive, lendo esse livro, recomendo demais. E Os Homens que Não Amavam as Mulheres, vai estar refletindo aqui a tela, é, então, um livro do Stieg Larsson, que é um autor sueco, e ele é maravilhoso. Ai, eu amo essa trilogia, né, gente? É uma trilogia, tem mais livros publicados depois disso, mas eu me recuso a ler, porque eles ficaram muito ruins. Eu li o quarto, achei uma merda. E então eu fico só com a trilogia original, né? O autor morreu, nunca chegou a terminar a série. E essa série, ela é bem... Como é que eu vou dizer? Ela é bem o contrário do que é Senhorita Aurora, sabe? Ela é bem densa, bem pesada, não tem romance. Existem relacionamentos entre os personagens, mas é uma coisa muito mais crua, muito mais, às vezes, carnal e muito mais fora da curva. E o foco de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ele é muito mais uma investigação, porque a história gira em torno desse jornalista que é contratado por um milionário para investigar o desaparecimento da neta dele, se eu não me engano, que aconteceu há, tipo, 40 anos. E nós temos também a Lisbeth Salander, que é uma das figuras femininas mais icônicas, eu acho, da literatura. Ela é sensacional, é uma das minhas personagens favoritas da vida. Então, o Michael, que é o jornalista, e a Lisbeth, eles se unem para desvendar esse caso. E é uma coisa muito bem feita, o próprio autor, o próprio Stieg Larsson é um jornalista, então, assim, a escrita dele é muito informativa, mas no sentido de ele te passa muitas informações de um jeito muito suave, eu vou dizer assim. Que às vezes você nem percebe que você tá recebendo informações. Parece a narração, mas na verdade ele tá te dando informações que podem ser importantes, sabe? Esse milionário, ele vive numa ilha e nessa ilha vive toda a família dele, só que cada um vive numa casa porque ninguém se suporta. Desde o dia do desaparecimento dessa menina, essa família tem muitos problemas, eles têm dinheiro, mas eles se odeiam, então tem as intrigas familiares lá no meio. É bem diferente de Senhorita Aurora, né? É um clima muito mais tenso. O clima é bem mais denso, pesado, e o desfecho é muito sensacional, muito bom. Recomendo demais Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu tenho que reler ele para fazer um vídeo da trilogia. A segunda pergunta é, do clássico A Bagaceira, um livro aclamado e outro nem tanto assim. Então, para responder essa pergunta da tag, eu selecionei como aclamado O Iluminado, nessa edição maravilhosa da editora Suma. E como um outro livro não tão aclamado assim, eu selecionei A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu selecionei ele como... Eu amei, tá, gente? Eu fiz um vídeo resenha desse livro e eu sou completamente apaixonada, mas eu sei que a maior parte das pessoas não gostou do livro, achou bem meia boca, mas eu completamente apaixonada por essa história. Sigo amando, sigo panfletando, leiam A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, vocês vão gostar. Mas igual, a maior parte das pessoas que já leu não gostou, achou nada a ver.
E O Iluminado eu selecionei porque é dito como um dos melhores livros do Stephen King. Eu amo esses dois livros, certo? Eu sou muito eclética. Apesar que na minha estante dificilmente você vai encontrar um livro que não foi bem falado. Não porque o meu gosto é muito bom, mas o meu gosto também é muito bom, né, por favor. Mas porque também eu não mantenho na minha estante livros que eu não gostei ou livros que, assim, eu não sinto que eu vou querer reler um dia, né. Então eu tenho poucos livros que eu realmente gostei e que a maior parte das pessoas não gostou. Mas para essa pergunta, então, respondo O Iluminado e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Leio de tudo, mas esse tem mais, o gênero literário que predomina sua estante. Então, o gênero literário que predomina minha estante é a fantasia. Mas eu confesso que eu não sei como classificar os livros muito bem. Porque, por exemplo, existe o gênero Stephen King, né? A gente sabe que Stephen King é um gênero literário à parte, né? Eu tenho alguns livros do Stephen King aqui, mas não tantos. Tenho livros da Agatha, tenho bastante livros da Agatha, né? Mas os livros da Agatha, acho que eles não se encaixam muito no suspense. Só que ao mesmo tempo, eu vejo uma semelhança entre Stephen King e Agatha, sabe? Essa questão do mistério, do suspense, eu acho que eles se relacionam um pouco, né? Tem vários livros do Stephen King que, mesmo sendo com elementos sobrenaturais, existe um mistério ali no meio, né? Tanto que o Stephen King, ele se arriscou escrevendo uma trilogia de detetive, que é aquela Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e O Último Turno, que eu só tenho o primeiro, eu preciso comprar os outros dois. Eu tenho alguns outros livros ali que também se encaixam nessa coisa da vibe do mistério, sabe? Eu gosto de livros que sejam meio instigantes, assim, que tenham alguma coisa que eu olhe e pense, preciso descobrir o que vai acontecer. Existe um gênero que predomina na minha estante, que é preciso descobrir o que vai acontecer. Mas como não é um gênero oficial, eu digo que a fantasia é bem mais frequente na minha estante. Pergunta número 4. Já li de tudo, mas falta esse, um gênero literário que você ainda não leu, mas que quer muito começar a ler. Para essa pergunta da tag, eu poderia responder 3 gêneros literários, que é romance, mas o romance, assim, o romance no geral, né, o de época, o contemporâneo, o young adult e o new adult, que eu confesso que eu não sei exatamente qual é a diferença. Acredito que seja a faixa etária, mas não sei. Mas não sei mesmo, vou ter que pesquisar mais. Eu fico um pouco confusa com a classificação dos livros, eu confesso, dos gêneros literários, né? Mas são esses 3 gêneros, assim, que eu sinto que eu queria ler mais, sabe? Eu sei que eu leio muita coisa densa, muita coisa pesada, e às vezes eu só queria ter um livro pra ser um respiro, sabe? Às vezes só um livro que não tenha coisas sobrenaturais, que não tenha um assassino em série, que não tenha um monstro, que não tenha pessoas mortas e por aí vai, sabe? Às vezes eu tenho vontade de ler livros assim. Mas o problema é que eu tenho poucos na minha estante. Ano passado, no final do ano, no vlog de Natal, eu mostrei pra vocês que eu comprei vários livros da Rainbow Rowell, que eu pretendo começar a ler em breve. Inclusive, separei um pra ler já, que é o Anexus. Pergunta número 5 é: amo e odeio um livro queridinho, mas que tem alguma característica que para você foi desagradável. E esse foi muito fácil de responder, que é Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Clássico nacional, não é mesmo? Esse livro aqui, eu falei sobre ele também no vídeo de leituras. E assim, eu amei a história, sabe? Eu chorei, eu me envolvi com os personagens, eu torcia por eles, eu queria que eles ficassem bem. Mas existiu uma cena que me desanimou bastante, tanto que eu passei uns 2, 3 dias sem ler o livro por conta disso. Que é uma cena de estupro que acontece lá no capítulo 15. Eu não sei porque aqui não diz os capítulos, mas tem uma cena de estupro que acontece na praia. E eu fiquei, tipo... Putz, esse dia... eu fiquei desanimada. Enfim, falei mais sobre isso no vídeo de leituras em que eu comento sobre Jorge Amado. Mas segue sendo um dos meus livros favoritos de literatura brasileira, tanto que eu fiz várias marcações aqui. Vocês não vão ver nada. Olha aí. Tá focando. A pergunta número 6 é de tudo um pouco, um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outros gêneros na história. Bom, para essa pergunta eu selecionei a série Tigre, mas eu peguei só o primeiro para ilustrar. Gente, esse livro eu tenho há muito tempo, eu ganhei ele em 2011 de uma amiga. Ele tá todo cagado. Ai, pobrezinho, ele é todo cagadinho, ele é muito velhinho, eu tenho que cuidar dele melhor. E eu li ele eu li ele durante a minha adolescência. Eu tinha um crush imenso nesses irmãos, porque, pra quem não conhece a história, é uma série que é assim, ó, ela é sobrenatural, mas ela tem romance, tá? Porque é o seguinte, a gente tem a protagonista, que é a Kelsey, e ela acaba encontrando um tigre branco. E ela descobre que esse tigre branco, na verdade, é um príncipe indiano que foi amaldiçoado há não sei quantos anos. O príncipe indiano tem um irmão, que é um tigre negro, e eu tinha muito crush nesse irmão, sabe? Que é o Uren, que é o tigre branco, e o Kishan,
que é o tigre negro. Então ela vai ajudar os dois irmãos a quebrar essa maldição. Eles têm que derrotar um cara mau lá. E é uma história cheia de referências à cultura indiana. É bem legal. Nossa! Agora eu tô me lembrando que, nossa, eu fui uma adolescente muito fissurada no Kishan. Sério. Ai, Kishan maravilhoso. Inclusive emprestei o livro pra minha amiga e ela também achou o Kishan maravilhoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que vergonha, que saudade que eu senti. Eu nunca terminei a série porque o último livro saiu há pouco tempo e ainda não consegui comprar. Eu queria reler a série. Eu sei que agora que eu sou uma moça adulta, né, uma moça feita e formada, vai ser uma experiência bem diferente. Talvez eu encontre muitas coisas que eu ache problemática. Mas eu tenho vontade de reler, sabe? Eu tenho muita vontade de reler e eu queria que alguém me dissesse como a gente faz os livros serem eternos. Porque tadinho do meu livro, ele é muito velhinho, gente. Ai, todo manchado. E aí, a última pergunta, a Tibiar da Farofa, a meta literária do leitor eclético, suas próximas leituras de livros diferentes. Bom, como eu disse na outra pergunta, eu tenho muita vontade de ler mais Young Adult, essas coisas todas, então eu adquiri alguns. Quero ler Rainbow Rowell, eu quero ler aquela série do David Levitan, que é Todo Dia, Mais um Dia, cadê a série? É Outro Dia, Todo Dia, Mais um Dia, Um Novo Dia. A premissa me chamou a atenção e eu paguei bem baratinho pelos livros dele, num sebo. E também um livro que eu queria ler é uma ficção científica, porque eu também tenho poucas ficções científicas aqui na minha estante. E então eu quero muito ler a trilogia Comando Sul, da... não sei que autor é. Mas enfim, eu tenho a trilogia aqui, eu comprei ela numa edição capa dura, no sebo, em inglês, né? Eu amo sebos. E são esses os livros que eu quero tentar ler nos próximos meses. Dar uma diversificada aí nas minhas leituras. Atualmente eu tô lendo muita fantasia, eu tô lendo 2 fantasias nesse exato momento, que é a Saga do Assassino, da Robin Hood, e a trilogia do Mistborn, do Brandon Sanderson. Mas logo logo eu quero começar mais um da Agatha, então eu também vou voltar às minhas origens, digamos assim. Então, gente, essas foram as perguntas da tag, alguns livros aqui que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser responder aí nos comentários, sinta-se à vontade. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.